Olá, alunos, eu sou o professor Evangelho. Este é o nosso curso de Técnica em Eletrotécnica, EGAD. Estamos na disciplina de Metrologia, na nossa terceira aula. Aqui nós vamos conhecer, nos aprofundar um pouco mais nesses instrumentos de medida, conhecer um pouco mais as suas aplicações e ainda os ajustes e as tolerâncias, aqueles valores que são aceitáveis na hora que a gente esteja tomando uma medida de um objeto qualquer. Processos e método de medição. É a descrição genérica de uma organização lógica de operações utilizadas na realização de uma medição. Então nós vamos, é a definição do mensurável, procedimento de medição, condições ambientais, operador, sistema de medição e o resultado da medição. Todos esses elementos que eu acabei de mencionar, eles irão interferir no resultado final da medida. Então nós temos a unidade que vai ser usada, definir o que vai ser medido, que é o mensurável, estabelecer e verificar as condições ambientais para que não interfira muito no resultado final. O operador, que como nós vimos tem que ser uma pessoa qualificada, que saiba usar o equipamento, para daí sim nós termos o nosso resultado final. Como aqui vocês podem ver representado por essa setinha, e o resultado final da medida, ele tem que ser com o menor erro possível. A gente vai verificar aqui que eliminar totalmente esses erros é impossível, porque sempre vai haver algum valor que vai interferir, alguma coisa que vai interferir no resultado, mas o que nós temos que fazer é minimizar ao máximo essa interferência, para minimizar também os erros que possam ocorrer durante a tomada de uma medida. Método de medição direto é o método em que o valor de um mensurável é obtido diretamente por meio da comparação da quantidade a ser medida com um padrão de referência. O método de medição permanece direto, mesmo que seja necessário fazer medições suplementares para determinar os valores das grandezas de influência, a fim de fazer as correções. Então nós já vimos aqui, nós já introduzimos um pouco esse conteúdo de medição direta, e aí nós vamos aprofundar um pouco mais. Sim, nós já vimos esse conceito, que ele realmente é comparado com o valor já conhecido, mas aí nós temos um complemento, ou seja, caso haja a necessidade de se complementar aquela medida com ou uma outra medida, ou ainda com medida semelhante, ou seja, se pode haver a necessidade de fazer medições de um objeto, de todas as informações sobre ele, volume, o comprimento do lado, da altura, a massa, a densidade. Então, todos esses valores complementares continuam sendo ainda medição direta de um objeto, do mensurável. Pode ser uma peça, uma ferramenta, tá? Parte de um maquinário. Então, aqui nós temos um complemento desta medição, que também continua sendo uma medição direta. Método de medição direta. Aqui você pode observar que nós temos diferentes aparelhos utilizados para medir um objeto diretamente. Tá? Réguas, o escalímetro, o paquímetro, o micrômetro, uma trena. Então todos esses são aparelhos, equipamentos de medição direta. Isso de medição de comprimento. Então, para se medir comprimentos pequenos ou longos, nós utilizamos um desses aparelhos de medição. Método de medição indireta é o método de medição em que o valor de uma quantidade é obtido a partir de medições feitas por métodos diretos de medição de outras quantidades ligadas ao mensurado por uma relação conhecida. E então o valor é determinado usando uma relação matemática. Nós vimos anteriormente que a medição indireta
ela fazia a comparação entre o que nós conhecíamos, a medição direta, e o aproximado era a medição indireta. Então, na aula que nós tivemos, nós vimos que o que era conhecido, que era medido, que era feito pela medição direta, ele passava pela abertura e o outro ele não passava. Então nós tínhamos aquela comparação. Só que agora nós temos uma determinação desse valor, que até então a gente não tinha esse valor. Nós só sabíamos que, como ele não passava, o diâmetro daquela peça era maior do que o da outra. Era essa informação que nós tínhamos. Porém, agora, nós vamos aprender que, a partir de valores conhecidos, nós podemos usar uma relação matemática para determinar aquilo que é desconhecido. No exemplo aqui, é o cálculo de uma corrente de tensão elétrica, onde nós temos a amperagem, que é a corrente, e a resistência, que é o R. Aqui nós temos essas duas informações que podem ser medidas, tá? E a outra nós podemos calcular com a relação matemática em que V é igual ao produto entre a corrente elétrica, dada em amperes, e a resistência, dado em ohms. Este símbolozinho grego aqui representa ohms. Então, o resultado dessa multiplicação é 5 volts. Aqui é só um exemplo. Isso ocorre também com o cálculo da velocidade. Quisermos calcular a velocidade de uma moto, de um veículo, de uma pessoa, é dado que pela distância percorrida e o tempo que leva para percorrer essa distância. Desses dois valores que podem ser tomados, ou seja, um pode ser tomado com uma trena e o outro com um cronômetro. Então essas duas distâncias, essas duas informações que podem ser feitas de forma direta, obtivemos a velocidade como resultado indireto calculado. Tá? São só alguns exemplos de como é encontrado esses valores, essas medições que são feitas de forma indireta. Sistema de tolerância. Para que os defeitos que ocorrem durante a fabricação de cada peça não prejudiquem a montagem e o seu funcionamento, em relação ao conjunto de peças que compõem as máquinas e equipamentos, são utilizados tolerâncias, limites admissíveis de erro. Então, no nosso sistema de tolerância e ajuste, tem que haver um valor que seja o ideal, obviamente. Entretanto, não significa que apenas aquele valor que será tomado como referência, como base, apenas aquele valor será o aceitável. Não, aqui nós podemos ter a tolerância, que é justamente uma variação de para mais e para menos. Mas como eu falei, não significa que serão valores, que serão umas diferenças muito grandes entre as tomadas de medida, do que se quer obter e daquilo que foi medido. Essa tolerância ela tem que variar dentro de um valor baixo, dentro de um valor pequeno, para que o prejuízo ou o erro não afete de forma significativa o funcionamento ou trabalho que será realizado. Então, dentro dos valores aceitáveis, nós temos os valores que são de tolerância. Esses valores, eles podem ser aceitáveis porque nem sempre haverá a fabricação de uma peça, por exemplo, totalmente igual. Pode haver, sim, uma variação pequena ali nessa fabricação, mas como eu falei, esta variação, essa mudança tem que ser valores muito baixos, não podem ser valores altos para não interferir no funcionamento do trabalho. Tolerâncias dimensionais é a variação permitida em uma determinada dimensão da peça. A cota indica que, durante o processo de fabricação, a dimensão poderá variar entre um valor máximo de 30,009 até um valor mínimo de 29.996. 30 é a dimensão nominal.
Aqui nós temos um exemplo do que eu falei anteriormente. Nós temos ali o valor nominal, o valor real da peça, aquele com qual ela será devidamente fabricado, porém, ela pode sofrer algumas variações, para mais ou para menos. E essas variações, como vocês podem observar, elas ocorrem ali na terceira casa decimal após a vírgula, na casa dos milésimos. Então, 39 milésimos, 29.996 milésimos, tá? São os valores em que esta peça que está aqui no exemplo, ela deve variar nessas duas dimensões. O ideal, a medida ideal, no caso, que é a nominal, é de 30. Só que aí pode haver sim esta variação. E aí vocês podem observar que são valores realmente muito pequenos, na casa dos milésimos do milímetro. São valores realmente muito baixos. Então esses valores sim, eles estão dentro do aceitável de uma variação, tá? De uma peça qualquer. Análise de dimensões. Aplicações. A metrologia abrange todos os aspectos teóricos e práticos relativos à medição. Então aqui estas aplicações, tudo que tem a ver com a tomada de medida. Desde o que se quer medir até o resultado final, passando pelo operador, pela pessoa que irá efetuar esta medida. E como é que essas medidas afetam no seu dia a dia? Tá? Onde a metrologia afeta seu dia a dia? Velocidade de um automóvel, dada em km por hora. O tempo de cozimento, dado em segundos. A temperatura da geladeira, dada em graus Celsius. A quantidade de arroz em quilogramas. O volume do leite em litros. E o consumo de energia elétrica em quilowatt-hora. São só alguns exemplos. Nós temos diferentes áreas em que você pode verificar, principalmente como áreas que trabalham com medidas de encaixe, tá? Como móveis programados, móveis projetados, onde as tomadas de medidas têm que ser bem próximas, tá? Para que na hora de encaixar os móveis não haja muito espaço, ou seja, um menor espaço possível ali, aceitável, para facilitar o encaixe e, claro, tá? Deixar o design, o local do jeito que a pessoa quer. Além de, sim, tudo que nós vimos aqui, o que você compra em quilogramas ou em litros, também são formas de medidas que você encontra no seu dia a dia. Observar a velocidade com a qual se está dirigindo, se está dentro do que está sendo orientado naquela via. Então também é uma forma. Você observa na placa se é 60, se é 40, 80 km por hora, e aí você tem que trafegar naquela avenida com a velocidade indicada por aquela placa. Então são só algumas áreas, tá? Alguns exemplos em que a metrologia está presente no seu dia a dia. Erros de metrologia. Ao realizar medições físicas, é importante ter em mente que as medições obtidas não são completamente precisas, pois estão associadas a incertezas. Assim, para analisar os objetos de medição, precisamos entender a natureza dos erros associados às medidas. Nesse exemplozinhos aqui, tá, você pode observar que o erro ele pode ser encontrado pela posição em que se está medindo o objeto. Então aqui nós temos 3 pontos de vista diferentes do observador, do operador, e este operador ele pode, pela posição em que ele está, cometer um erro na medição, além, claro, do instrumento que ele está utilizando, que é uma régua, que não é um instrumento tão preciso, e aí ele precisa diminuir, tá, os elementos que podem afetar no erro, ou seja, ele precisa utilizar um equipamento de maior precisão e ainda saber a posição correta em que deve efetuar esta medição. Aqui é só um exemplo de o que erros podem ocorrer durante a tomada de uma medida. O erro de medição é a diferença entre o valor medido em uma grandeza e o valor de referência. É possível expressá-lo matematicamente através da equação abaixo. Esta relação, né, é igual a I
menos V e V. Este é o erro, como a gente viu aqui, é o erro da medição. O I indica o sistema de medição e VV o valor verdadeiro do mensurado. Então nós temos aqui que o E é o erro que vai ser encontrado, tá? O I, que é o valor encontrado na medida, na tomada de medida, que você vai medir, é o valor encontrado. E o VV é o valor verdadeiro, ou seja, o valor com a qual aquela peça deveria ter, se não tem. Então você encontra um valor e ela deveria ser de outro valor. Esta diferença é que vai ser dado o erro. Erros ou desvios. Os erros podem ser classificados em dois grandes grupos: erros sistemáticos ou erros aleatórios. Aqui nós temos um exemplo, tá, de como este erro ele pode estar presente. Nesse exemplo aqui nós temos um tanque com combustível. Então nós temos a imagem ideal desse cilindro que tem um combustível dentro e a imagem real, que na verdade ele fica realmente um pouco curvado. Aqui está exagerado, mas ele fica um pouco curvado por conta da massa de combustível que está ali dentro. Inevitavelmente ele vai curvar um pouco para baixo por conta da massa e vai dar essa diferença, e daí o erro na hora de se identificar a quantidade de líquido que tem dentro daquele cilindro. Erros ou desvios. Os erros sistemáticos ocorrem principalmente em experimentos que têm sujeitos e mudanças de temperatura, pressão e umidade. Erros aleatórios ou estatísticos são aqueles que ainda existem mesmo quando todas as discrepâncias sistemáticas no processo de mensuração são minimizadas, balanceados ou corrigidos. Os erros aleatórios jamais podem ser eliminados por completo. Então, nós temos aqui esses dois erros que eles podem ocorrer pelo manuseio incorreto, pelo local inadequado, pela temperatura, presença de vibração ou qualquer outro elemento externo que interfira na medida, e os erros que são aqueles que não se podem eliminar totalmente. Aqui a representação, tá, do que seria erro aleatório e erro sistemático, tá, onde um erro aleatório ele ocorre pelo erro de uso, de manuseio do local, e aí você pode observar que pelos pontos que são bem agrupadinhos ali, próximos, e são eles próximos entre eles, mas longe do alvo, são os erros sistemáticos. Já os erros aleatórios, eles estão espalhados, porque independentemente de nossa vontade, eles vão estar presentes. O que não resta realmente é minimizar esses erros sistemáticos. Relação entre erro sistemático e erro aleatório com valor medido. Essa função aqui é a função gaussiana. O objetivo é aproximar o erro medido, que é o valor médio, tá, do valor real, e estreitar ainda mais essa função, que ela sobe e desce. Quanto mais estreitinha ela tiver, melhor será a medida tomada e mais próximo do valor verdadeiro ela também será. Tá? Então aqui nós temos representado o valor verdadeiro, o valor médio, o erro aleatório e o erro sistemático. O valor medido vai estar ali dentro desse intervalo e o objetivo é deixar esta função, essa curva, mais estreita possível, tá? E mais próxima do valor verdadeiro. Para isso temos que realmente eliminar todos os erros sistemáticos que podem interferir nesse valor. E claro, aqueles valores, aqueles aleatórios também, os erros aleatórios também nós temos que eliminar de forma que eles interfiram o mínimo possível na tomada de uma medida. Aqui a gente encerra a nossa terceira aula de metrologia. Hashtag continue em casa estudando. Olá alunos, eu sou o professor Rivangélio. Esse é o nosso curso de Técnico em Eletrotécnica EJA EAD, a nossa disciplina de metrologia. Hoje nós vamos nos aprofundar
em alguns instrumentos de medida que nós já vimos nas aulas anteriores. Vamos entender um pouco mais como é que eles funcionam e principalmente como aplicar eles em cada uma das suas funções, em onde nós vamos aplicar esses aparelhos e por que esses instrumentos de medição. Então, essa é a nossa aula 4 de instrumentação e ajuste, e aqui nós vamos ver aplicações dos instrumentos de medida, régua, paquímetro e micrômetro. Nessa aula nós vamos ver como eles podem ser aplicados e nós vamos aprender como fazer as medidas com cada um desses instrumentos de medição. Régua graduada, metro e trena. Régua graduada, o metro articulado e a trena são os mais simples entre os instrumentos de medida linear. A régua apresenta-se normalmente em uma forma de lâmina de aço carbono ou de aço inoxidável. Então nós temos esses três aparelhinhos, esses três instrumentos de medida, né, que é a régua, o metro que nós chamamos é aquele metro articulado, principalmente utilizados na área de construção, assim como a trena, também é utilizado na área de construção, mas também de marcenaria, como eu já havia falado. O que eu falar aqui para a régua vale para esses dois também, tá? Então a régua, ela é um instrumento que ele é utilizado para medir comprimentos, né? Essas medidas lineares são comprimentos, larguras, alturas, medidas em uma única dimensão. Nessa lâmina estão graduadas as medidas em centímetros e milímetros, conforme o sistema métrico, ou em polegadas e suas frações, conforme o sistema inglês. Aqui então nós temos uma régua que pode ser graduada com duas unidades de medida, o metro, o centímetro e o milímetro, que são as subdivisões do metro. Então nós vamos encontrar principalmente no centímetro e milímetro, que são as graduações dessa régua, e também em polegadas. Se você já tiver contado, já tiver conhecido, já tiver visto uma régua dessa, ela é uma régua metálica, que na parte frontal dela nós temos as medidas em centímetro, milímetro e em polegadas, uma na parte superior, outra na parte inferior da régua, e no verso nós temos nós vamos verificar que elas têm as conversões dessas unidades de medida. E você pode observar, né, se você tem uma dessas em casa, você pode observar que no verso dessa régua tem as conversões das medidas que nós temos na parte da frente, em centímetro, milímetro e polegadas. Aqui nós podemos observar como é feita essa conversão, tá, de uma polegada para milímetros. Então aqui nós temos, né, uma polegada é igual a 25,4 milímetros e 5 polegadas. Aí você pega esse número e multiplica o número de 5 e multiplica por 25,4. Né? As 5 polegadas você multiplica pela unidade da polegada em milímetros, ou seja, 25,4. E o resultado você pode observar aqui, 127. Isso é só uma conversão. Nós podemos também fazer esta conversão em centímetros, e aí o valor em milímetro muda. Ao invés de falarmos 25,4 milímetros, nós vamos ter 2,54 centímetros. E aí o resultado final também, para as 5 polegadas, vai ser também dado em centímetros, e aí você tem um outro resultado. Mas o importante é você saber que a cada uma polegada nós temos 25,4 milímetros na escala métrica que nós conhecemos. Utiliza-se a régua graduada nas medições com um erro admissível superior à menor graduação. Então a menor graduação na régua é o milímetro. Então nós podemos ter um erro superior a 1 milímetro. Então ali este erro na hora de medir você pode ser para mais ou para menos dentro da casa dos milímetros. Mas olha só, para peças de encaixe, 1 milímetro é muito grande. Só para que nós tenhamos essa ideia da diferença que é, a diferença em uma corrida de automobilística,
como por exemplo, a diferença de 1 segundo é muito grande. Normalmente a diferença ali feita do primeiro para o segundo colocado está ali na casa dos décimos do segundo, dos centésimos, dos milésimos ainda. Só para ter uma ideia, então esse 1 segundo de diferença ali para uma corrida é um espaço muito grande, é uma distância grande de um para o outro. O mesmo vale para essa distância aqui, essa diferença de 1 milímetro, quando nós estamos falando de medidas de precisão, é uma diferença muito grande. Para medidas de peças de encaixe, essa é uma medida não aceitável. Mas quando você está medindo uma largura, um lápis, uma mesa, uma caneta, o comprimento de qualquer objeto, a altura de um objeto qualquer, assim nós podemos ter esses erros aceitáveis dentro da casa dos milímetros. E aqui nós temos duas medidas que nós podemos observar. Uma com uma régua normal, onde nós temos o batente da régua perfeitamente alinhado com a peça, e aí você mede o valor que aparece ali na medida, é o valor que você vai ter como resultado. E porém nós temos também uma outra forma de medir, caso a sua régua esteja faltando uma parte ou esteja apagada. Então você pode pegar a parte visível da régua, ou pedaço, no caso que você tiver, e fazer também esta medida. E aqui está um exemplo de como isso pode ser feito. Tá? Você vai alinhar um valor qualquer, no caso aqui o 10, para um lado, e o outro lado o valor que você vai observar. No exemplo aqui nós temos os 76 centímetros. E aí a diferença vai ser de 66. Então aqui nós temos um exemplo de como nós podemos utilizar, como nós podemos fazer caso a nossa régua, trena ou metro esteja com defeito, com algum defeito. Pode ser apagado ou quebrado, faltando uma parte. E aí não significa que a medida não poderá ser feita. Você pode simplesmente fazer como um exemplo aqui, usar a parte visível do seu instrumento de medida e fazer a diferença entre essas duas partes que nós observamos. O paquímetro é um instrumento usado para medir as dimensões lineares internas e externas de profundidade de uma peça. Consiste em uma régua graduada com encosto fixo sobre o qual desliza um cursor. Então nós temos um instrumento montado da seguinte forma. Temos uma régua graduada nas suas medidas, como nós já tínhamos conhecido, de milímetros ou também em polegada, mas também nós temos um cursor que também é graduado com, dependendo do paquímetro, com o décimo ou o centésimo do milímetro, que é a medida bem menor que o milímetro. E esse cursor, ele possui essas dimensões e é ele que vai aproximar ao máximo essa medida. Então aqui nós temos um exemplo de um paquímetro e agora nós vamos aprender a manusear, como fazer essas medições. O paquímetro, ela faz essas medições aqui, tá? É a parte interna, ou seja, a medida de diâmetros internos, medida de diâmetros externos, medida de profundidade, tá? São as principais medidas. E nós temos ali o encosto, onde o paquímetro também pode ser utilizado como uma régua comum. Nesse exemplo, nós temos a forma correta e a forma errada de se fazer uma medição com o paquímetro. Então, na forma correta, na medição interna, toda a orelha do paquímetro, aquela peça que fica voltada para cima, tem que estar encostada na peça que se quer medir, no diâmetro interno que se quer medir. Assim como também a parte inferior, a abertura inferior, que mede a parte externa de um diâmetro, de uma peça qualquer. Pode ser o diâmetro, mas também pode ser uma peça qualquer. Ele também tem que estar perfeitamente alinhado, não pode estar tocando só uma parte da peça. De preferência, tem que estar em maior contato possível com o paquímetro e o que se quer medir. Tem que ter a maior área de contato possível. E aí sim, vamos observar. No exemplo, nós temos aqui a tomada de medida
de diâmetro externos de um objeto qualquer. E aí o valor observado, tá, de 37,45. Esse 4, 5, não é 4 ou 5. É o 4, que é o décimo, e o 5, que seria o valor mais próximo ali do erro. Então ali poderia ser um 5, poderia ser um 6, ou seja, seria 37,45, 46, tá, milímetros. E aí nós temos realmente esse algarismo aí, é aquele que está dentro do valor aceitável, dentro da tolerância aceitável para um erro numa tomada de medida desse objeto aqui. No uso da peça, como você pode observar aqui, tá? E o erro aceitável, que é aquele que dentro do valor que se quer obter, ele está dentro do valor, dentro da tolerância. Então aqui você pode observar como é a forma correta e a forma errada de se usar um paquímetro. Você pode observar também como é feito esta medição neste paquímetro. Você pode observar que os 30 milímetros ou os 3 centímetros que são encontrados aqui na parte fixa, e a aproximação é feita com a parte móvel, e é acrescentado ao valor que nós já obtivemos. Então, quando a peça, quando o aparelho que você está utilizando ali, ele passa da medida em centímetros ou milímetros, então até aquele valor ali é o valor em centímetros ou milímetros. Depois nós vamos ver a parte em que está os décimos ou os centésimos do paquímetro. E aí essa parte é feita na parte móvel, e aí esse valor é acrescentado no que você já mediu na parte fixa. Vamos entender um pouco mais isso nos próximos slides. Este é o paquímetro de profundidade, é um paquímetro específico para medir profundidade de peças. Ele pode ser também do tipo analógico ou do digital. O problema do digital é que a variação na medida ela vai ser constante, porque pode haver ali sujeira, pode haver ali uma variação na temperatura, e qualquer mudançazinha no ambiente pode afetar a leitura de uma medida, principalmente uma medida digital. Não significa que ele não seja de uso ou ideal para se usar. Ele tem que ser usado sim, e claro, da mesma forma que o analógico, ele tem que ser usado da forma correta e com atenção. Aqui também nós temos os erros na hora de medir, a forma errada na hora de se usar o paquímetro de profundidade, sem inclinação, tem que estar perfeitamente alinhado com a parte superior do que se quer medir, para que o cursor ele desça na forma vertical, sem inclinação, nem para o lado, nem para frente, nem para trás, dentro da peça. Ele tem que estar perfeitamente alinhado na vertical. Então aqui nós temos os tipos de paquímetros e os tipos de uso. Aqui são os exemplos, né? Ele pode medir o comprimento, a altura de uma peça, o diâmetro interno, o diâmetro externo e a profundidade. São essas as principais aplicações do paquímetro. Nos exemplos aqui que vocês podem observar, são várias medidas sendo tomadas com o mesmo aparelho. São vários tipos de objetos, de peças, do que está medindo, diferentes usos para um mesmo aparelho. Então ele realmente é um aparelho bem diversificado. Leitura de medida no paquímetro. Aqui nós vamos observar. Pode observar o seguinte, ó. A parte de baixo do paquímetro, ele chega à medida de 2. Depois, essa linha vermelha que você observa aí, dos 27, significa 2,7 centímetros ou 27 milímetros. A parte que está alinhada no cursor, que é a linha do cursor com a régua fixa, então nós temos esses dois, o cursor que vai percorrer toda a régua fixa, ela como ela é graduada, uma hora, um daqueles tracinhos do cursor vai se alinhar com um dos tracinhos, esses tracinhos são os milímetros, tá? E seus décimos e centésimos, eles vão se alinhar. Aquele que estiver perfeitamente alinhado fará parte da medida que foi tomada. Ou seja, a parte do cursor de baixo que se alinhar com
a parte de cima fixa, esse valor perfeitamente alinhado vai fazer parte da medida. Então aqui nós temos 2 centímetros, que é o valor da régua fixa, e aí nós temos a parte alinhada de 7, que vira os 27 centímetros, 27 milímetros. E aí nós vamos observar que tem ali o 35 que se alinha, o 35 de baixo, né, o 3, e aí mais 3 tracinhos, que ele se alinha ali perfeitamente com um dos tracinhos ali de cima. Então esse 3 e o 5, né, que formam o 35, são os 35 centésimos, como eu falei, ele pode ser graduado em centésimos também. Então esses 35 são os centésimos do milímetro. Então aquilo que está sendo medido tem 27 milímetros e 37 centésimos do milímetro. Ou seja, esse é o valor mais próximo da medida daquilo que está sendo feito a medida. O micrômetro externo. Nós já falamos sobre o paquímetro, sobre a régua e sobre o micrômetro. Aqui nós vamos aprofundar um pouco mais o uso e a aplicação desses instrumentos. Falando agora do micrômetro, como eu já havia falado, ele mede com precisão maior que a do paquímetro. Mas como é que nós vamos aplicar, como é que nós vamos fazer essas medidas? São instrumentos mais exatos, precisos e com resolução menor do que os paquímetros, podendo substituí-los em várias aplicações nas quais essas características são necessárias. Micrômetros podem ler com 1 milésimo do milímetro de resolução. Então esse número 0,001 milímetros representa 1 milésimo do milímetro. Esse objeto que você está vendo aí é o micrômetro externo mais comum. Tem também outros de diferentes modelinhos, mas esse é o mais comum que nós conhecemos. Partes do micrômetro. Então nós temos o aro, o fuso, o batente, a bainha, o tambor, a catraca, linha de referência e a trava. E o isolante térmico. Então todos esses elementos, tá? O tambor, que é o que vai aproximar a catraca ali, você vai utilizar esses dois para aproximar, principalmente a catraca. Você vai girando e vai aproximando, e aí quando sentir que parou de apertar, atenção, não se pode nem o paquímetro, nem o micrômetro forçar a medida. Você não vai apertar, não vai pressionar o que está sendo medido, você vai apenas encostar, vai medir. Então, quando estiver tomando a medida, seja com paquímetro, ou seja com micrômetro, não é para apertar a peça ou o que está sendo medido, você só vai encostar. Essa catraca, que está presente no micrômetro, você vai girando e quando sentir que ele gira e não se aproxima mais, e aí você trava. O isolamento térmico é para evitar que qualquer mudança de temperatura ali, ele influencie na tomada da medida também. Por isso tem o isolante térmico. Então, sentir que a catraca parou de aproximar da peça é porque ele encostou e é ali que você vai efetuar a medida e aí você trava. Aqui nós temos um exemplo de um tambor, tá, sendo observado para a leitura de uma medida. Aqui nós temos alguns exemplos de quais medidas podem ser feitas com o micrômetro. Também pode medir diâmetros ou espessuras de algumas peças. Tá? Aqui são só alguns exemplos que a gente pode acompanhar dessas aplicações. E aqui a gente encerra a nossa 4ª aula de metrologia, no nosso curso de técnica em eletrotécnica. #Fique em casa aprendendo.